Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, Brasil. Bom dia para você que está aí do outro lado. Sextou, sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Nós estamos ao vivo, estamos no ar, aqui na programação do Manhã de Bênção, para abençoar você em mais uma edição do programa. Nessa sexta-feira abençoada, nós vamos juntos até 8 horas da manhã. Hoje sextou, não é? Bênção de Deus, chegou o final de semana, glória a Deus. Quero mandar um abraço para quem esteve ontem na igreja. Ontem, quinta-feira, foi campanha, unção das crianças, foi bênção de Deus ontem, céu na terra, igreja cheia, lotada. O pessoal tá perseverando na campanha, glória a Deus. E hoje, sexta-feira, final de semana chegou, domingo tem culto e quero te ver na igreja. Nós queremos ver você e a sua família juntos, reunidos, vamos adorar e buscar o Senhor. Em 2 horários na Vila Peri e 1 horário no Maracanaú. Na Vila Peri, 8h30 da manhã, devocional Pastor Márcio Prado no altar pregando a palavra de Deus. Na Vila Peri, 18 horas, assim também como no Maracanaú, também 18 horas. Então, Vila Peri, pela manhã, 8h30 e às 18 horas. 8h30 da manhã e às 18 horas. E no Maracanaú também às 18 horas, também 6 da noite, tá certo? E o nosso endereço da Vila Peri, Cônego de Castro, 1920. Cônego de Castro, 1920 é o endereço do Ministério Nova Vida na Vila Peri. O endereço do Ministério Nova Vida em Maracanaú, Rua 1, número 2024. Rua 1, número 2024 é o endereço do Ministério Nova Vida em Maracanaú. Pau Cerrado, Residencial 1, todo mundo conhece, também é muito fácil acesso da nossa igreja. As duas localizações são bem fáceis de você encontrar, tanto na Vila Peri como em Maracanaú, muito fácil acesso. Vem estar conosco nesse domingo, cultuando ao Senhor. Domingo é o dia de estar na casa do Senhor, cultuando a Deus, junto com a família, reunido com a igreja, para buscar e adorar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos aqui na programação nessa sexta-feira e já vamos acompanhar as respostas, os conselhos, as orientações de Deus com o nosso pastor Márcio Prado. Porque essas orientações, palavra de Deus, para as nossas vidas é aprendizado, crescimento. Então, você que tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, tem a sua pergunta, está vivendo uma crise, um dilema, manda para a gente através do WhatsApp que está aí na tela, 859-9675-5511, e você vai receber um conselho, uma orientação através da vida do nosso pastor Márcio Prado, tá bom? Vamos aos conselhos, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus. Eu sou casado há 22 anos. Eu aceitei Jesus quando era noiva do meu esposo. Eu sou crente, mas ele não é. Ele nunca quis aceitar Jesus. Ele não me impede de ir à igreja, mas ele nunca vai comigo. Eu já orei esses anos todos por ele, mas ele nunca quis. Teve gente que disse que devo me separar dele, mas ele não é um mau marido, não é ruim para mim, é um ótimo pai. Ele só não quer saber de ir para a igreja comigo, pastor. Há algum problema? É interessante, né? As pessoas querem decidir a vida dos outros, né? Rapaz, é impressionante o que existe no ambiente evangélico hoje. O que existe no ambiente evangélico hoje é impressionante. Eu tava vendo ontem, hoje, o que mais existe hoje na internet, dentro do ambiente evangélico, é o pessoal falando daquele menino lá, né? Deixa o menino tá surfando a onda. O menino, Breno, tá surfando na onda. É um menino, cara. É uma criança, é um menino. Ele tá surfando a onda aí. Coitado, né? Depois ele vai se arrepender, depois ele vai pensar direito, Deus vai tocar no coração dele. Mas é um menino. Agora, cabe aos adultos, porque a culpa desse menino ser assim e estar assim, a culpa é dos adultos. A culpa é dos adultos. Esse menino não vai aguentar pressão, né? Muita maldade, muita gente com maldade, falando absurdo. O menino não vai aguentar a pressão porque as pessoas não conseguem olhar para esse menino e vê-lo como uma criança. É um menino, cara. Toda criança, ela copia modelo. Toda criança copia modelo. Como é que a gente ensina o filho a fazer xixi na privada? É você ir lá, você faz xixi na frente dele, ele aprende a fazer xixi na privada. Porque a criança copia modelo. Tudo que eu faço, às vezes eu faço umas flexões no quarto lá no meu quarto, estou com preguiça de subir para treinar, eu faço umas flexões lá no quarto. Eu estou lá fazendo flexões e o menino do meu lado querendo fazer flexões também. Porque o menino, a criança copia modelo.
Aí a criança cresce, né? Tem criança que me imita, lá da igreja mesmo, bota paletó e gravata e me imita, porque é criança, né? Cabe aos adultos ensinar, dizer, olha, não é o tempo, você ainda é uma criança, você ainda vai ter que ter sua personalidade própria e não precisar copiar modelo de ninguém, você ainda vai ter que ter a sua inspiração própria que Deus vai te dar e não ficar copiando pregação de ninguém, nem copiando línguas estranhas de ninguém, e o pior que copia o que há de pior, né? Escolhe copiar o que há de pior. Como é o negócio que estava falando aí? Off the king, the power. Deus me livre, cara. Copia o que há de pior. Tá entendendo? E o ambiente evangélico tá assim. De gente que não sabe o que é que quer. O samba do crioulo doido. Tá entendendo? Surgiu uma conversa no Ministério Nova Vida que eu não gosto que o meu povo proíba o povo de ir pro monte. Eu lá proibi. Tu já viu alguma vez na minha vida? Não. Hein, Cristina? Tu já viu alguma vez na minha vida? Eu proibi alguém de ir para monte. Quem quiser ir para monte, vá. Eu não vou. Eu não vou. E vou, às vezes, isolado. Pego o meu carro, subo ali, vou lá para Palmácia, passo um pedacinho por lá, faço minha oração, desço. Mas o Deus que está no monte é o Deus que está na minha casa. O Deus que está no monte é o Deus que está na igreja. É o Deus que está no meu quarto. É o Deus que está na minha cozinha. É o Deus que está no meu banheiro. É o Deus que está dentro do carro comigo. É o mesmo Deus do monte. Jesus não explicou sobre isso. Jesus não ensinou. Lá proíbe ninguém de nada. Mas Jesus não ensinou. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem nesse monte. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura essas pessoas. Então, assim, se é no monte, você vai adorar, amém, glória a Deus. Tá, o ventinho frio, a altura, talvez crie uma atmosfera, um ambiente que possa facilitar você a buscar mais a Deus, tudo bem. Mas o Deus que está lá, está dentro do meu quarto às 3 horas da manhã. O Deus que está lá, está dentro do meu carro quando eu estou na estrada. Então, eu vou subir no monte que eu vou ficar mais perto. Não, Deus é onipresente. Você fica mais perto de Deus quando você quebranta seu coração e derrama a sua alma na vida do Senhor. Aí aparece esse tipo de coisa aí, de gente dando pitaco na vida dos outros, de gente querendo decidir a vida dos outros, de pastor dizendo com quem fulano deve se casar. Olha para um cara, ei, você deve se casar com esse rapaz aqui. Eu já vi muito isso. Pessoal com a vida derrotada, casamento arranjado por pastor. Entendeu? E aí você vê esse tipo de coisa. Porque eu sou casada há 20 anos que é casada, não sei quantos filhos tem, não sei qual foi a família que ela formou, né? Olha aí pra mim se ela tem filhos. Ela é casada há 20 anos. 22. Hã? 22 anos. 22 anos de casada. Tem filho? Tem. Tem, não tem? Diz que ele é um ótimo pai. Ótimo pai e não é um mau esposo, é? Isso. A questão deles é uma questão religiosa. Porque ela se converteu quando eles eram noivos. Ela tem, então, 22 anos de convertida e ele vai visitar com ela, não proíbe ela de ir para a igreja, mas ele até agora não... E aí, o que é que ela faz? Ela separa do marido por causa disso. Que absurdo! Será que alguém falou isso? Será que alguém disse isso? Ela separa do marido por causa disso. Se a Bíblia nos ensina que a mulher santa santifica o marido, porque faz 22 anos, pode fazer 40. Pode fazer 40. O meu pai viveu a vida toda com a minha mãe, se converteu lá no JF, todo quebrado, no leito de hospital. Eu acho que a minha mãe já tinha uns 40 anos de convertida quando meu pai se converteu. Já na velhice. Então, o que é que... Sabe, é cada absurdo mandando separar. E tem uma coisa, hoje foi feita uma... Eu não me lembro qual foi a entidade que fez essa pesquisa. Mas foi feita uma pesquisa e descobriu-se que no Brasil a quantidade de casais evangélicos que se separam e não evangélicos que se separam é a mesma. É a mesma. Quer dizer, na igreja está vendo esse caso e descaso. O cara está com a mulher na igreja um dia, no outro dia ele já aparece com outro. No outro dia, ela está casado com outra, minha esposa, pastor. Eu digo, foi que houve, a outra morreu. Não deu certo, separou. Quer dizer, se banalizou a questão da família.
Se banalizou a questão do casamento. Minha irmã, não separe. Fique com seu esposo. Ele é um bom pai. Ele é pai de seus filhos. Ele é um bom esposo. Ele é um bom marido. No tempo certo, Deus vai alcançar, porque o tempo não é determinado por nós. O tempo é determinado por Deus. E Deus já está trabalhando na vida dele. Fique em paz, fique tranquila. Seu esposo não vai morrer sem salvação, não. Deus sabe todas as coisas. Persevere até a última hora. Persevere até o fim. Persevere em oração, em clamor. Apresente a vida do seu esposo. Faça propósito a respeito da vida dele com Deus. Viu? Deus te abençoe muito mais, você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu e meu pai e minha mãe éramos todos de uma igreja. Aí, por conta de uns problemas lá, meu pai e minha mãe saíram. Só eu fiquei na igreja. Meu pai agora está em uma igreja dessas modernas, parede preta. Fui bem específico nessa parte da parede preta, porque esse é o problema que minha mãe vive reclamando, pois não gosta dessa igreja, porque ela é muito moderna. E eles dois vivem tendo atrito aqui dentro de casa, pastor. Eu acho que a gente, às vezes, nós somos criadores de crises, né? A gente cria umas crises desnecessárias, né? As igrejas modernas estão se modernizando porque a gente está vivendo um tempo de grande tecnologia e a gente tem que usar essa tecnologia para alcançar o maior número de almas possível, né? A gente tem que usar essa tecnologia para isso, para alcançar o maior número de almas possível. E assim, o ambiente do auditório agora das igrejas está usando muita câmera, muita luz, para oferecer uma qualidade melhor de transmissão. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, olha só. Se essa parede fosse aqui atrás de mim, onde tem a tela, se essa parede fosse amarela, se ela fosse azul, se ela fosse de outra cor, ela não iria ressaltar a minha imagem aqui, através da luz. A minha imagem, através da luz, está sendo ressaltada por causa dessa parede aqui. Igual o Breno, muda a câmera para o Breno. Tá aí, a imagem do Breno ressalta por causa do preto. Ali do lado, ressalta. Todo detalhe faz diferença. A gradezinha aqui faz diferença. Bota para cá, Cristinei. A grade aqui para mim faz a diferença. A Bíblia aí. Lembrando, pois é, todo esse estúdio foi, você sabe quem foi o idealizador, né? O design, né? De todos os estudos que a gente montou, o arquiteto foi eu, né? O designer foi eu, né? Quando eu tava fazendo esse estúdio aqui, saiu falando de mim, ó. Eu tava fazendo esse estúdio e o Breno comentando. O que é que tu dizia por aí, Breno? Rapaz, como é que vai ficar isso aqui? Que marmota é essa? Umas esponjas azul com amarelo na parede e tudo. Mas isso aí era acústica, né? Eu falei, pá, isso aqui vai ficar uma porcaria. Que marmota é essa que vai ficar uma porcaria? Cara, tenha calma, cara. Tenha calma. E tá aqui. Hoje as igrejas estão adotando esse auditório com a iluminação melhor, para que a luz do altar, né? A luz do altar tenha mais ênfase e tal. Isso não tem nada a ver com espiritual. A igreja não vai ficar mais espiritual ou menos espiritual, tá? Deixar isso bem claro. A igreja não vai ficar mais espiritual ou menos espiritual por isso, tá bom? O que eu não gosto, e assim, não é só o que eu gosto, né, Breno? Não é só o que eu gosto, né? A gente tem que ouvir os filhos, ouvir a liderança, não é só o que eu gosto. É aquela fumaça. Aquela fumaça eu não gosto daquilo ali, não. A fumaça eu não gosto. Acaba a imagem, né? Atrapalha a filmagem, atrapalha as imagens, né? O pessoal no ano novo gosta de usar aquilo, eu não gosto. Mas uma iluminação bem feita, um auditório bem produzido, fica bonito, né? Fica bonito. Então, a igreja não é mais espiritual ou menos espiritual por isso. Aquele camarada que usa parede branca ou parede azul, vai detonar as outras igrejas, porque a minha é mais espiritual, ali não tem presença de Deus. Não. Não é por aí. Não é por aí. Aí eu acho que a gente é criador de crise. Porque esse não deveria ser o motivo de uma pessoa ficar ou não ficar numa igreja. Esse não deveria ser o motivo de uma pessoa permanecer ou não permanecer. Tá? O motivo é, será que você está no lugar aonde Deus te indicou, te colocou? Porque Deus nos coloca no lugar certo. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, você sai lá da Aquiraz para ir lá para o Márcio Prato, tem tanta igreja aqui perto. Aí eu digo sempre, Abaná e Farfar eram rios de Damasco com águas mais limpas do que as águas de Israel. E Deus mandou Naamã mergulhar nas águas de Israel. Então, assim, a gente tem que estar no lugar onde Deus manda para a nossa cura, para o nosso crescimento, para a nossa libertação. A gente tem que estar no lugar onde o Espírito Santo nos conduz.
Não é o lugar da conveniência, não é o lugar mais perto, mais prático, mais fácil, mas é o lugar onde Deus me coloca, onde Deus me conduz, onde Deus confirma no meu espírito que aquele lugar é o lugar onde eu devo estar, onde eu vou crescer, vou aprender, vou alcançar cura, libertação e vou dar frutos. Então, as pessoas se identificam, e essa identificação com o lugar onde você deve congregar, ela não pode ser, essa identificação, ela não pode ser emocional e ela não pode ser por conveniência. Ah, eu vou estar lá porque tem meus primos lá. Ah, eu vou para lá porque a minha cunhada está. Ah, eu vou para lá porque eu tenho um amigo congregando lá. Não. Isso não pode ser por conveniência, não. Isso tem que ser por convicção. Eu vou estar no lugar que Deus me colocar. Porque no lugar onde Deus me colocar, eu vou ser abençoado. No lugar onde Deus me colocou, ali eu vou prosperar. Então, independente de se a igreja tem a parede preta ou branca, independente disso, não é a cor das paredes que determina o nível de espiritualidade ou do agir do Espírito Santo numa igreja. Não é a cor das paredes da igreja. Não é isso que determina. Agora, o que você tem que saber é se aquele lugar é o lugar onde Deus determinou, o lugar onde Deus preparou para você, ou para vocês, entendeu? Aí não adianta um casal ficar brigando por causa disso, né? Ficar brigando por causa disso, porque a parede é preta, essa parede me incomoda, não sei o que, isso aqui me incomoda. Então isso aí às vezes é até uma artimanha do maligno para trazer desassossego, inquietação para a alma. Então ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, converse com eles, se quiser mostre esse vídeo para eles, tá certo? E assim, a gente sempre vai ter coisa que a gente gosta, coisa que a gente não gosta, coisa que a gente concorda, coisa que a gente discorda. Mas a gente é o quê? Ovelha? Nós somos ovelhas ou nós somos bodes? Não é, Cristinei? Então tem coisa que a gente concorda e que a gente discorda. Tem coisa que eu acho que deveria de um jeito e é de outro. Aí eu me sinto incomodado, aí eu crio um grupo, e faço esse grupo passar por cima da liderança porque eu quero impor o meu ponto de vista e não quero respeitar a visão da igreja. É estranho isso aí. Isso é muito estranho. Entendeu? A gente é ovelha, vocês são ovelha ou são bode? Né? A ovelha obedece. A ovelha fica dentro da visão. Ok? Então, essa é a minha opinião. Vamos lá, Breno. Estou todas as manhãs assistindo Manhã de Bênção. Quero um conselho do pastor. Não quero ser identificada, sou cristã e meu esposo também. Sou casada há 5 anos, mas não aguento mais os ciúmes doentio dele. Tem ciúmes de tudo e de todos. Muitas vezes fico triste e magoada, porque na cabeça dele ninguém presta. Ofendida, né? Eu não sei quais são os traumas que ele tem, que ele passou. Eu não posso fazer nada, não posso ir para academia, só posso sair e ir para os meus parentes se ele estiver presente. Eu não consigo fazer nada sem ele. Não acho que isso seja amor. E não é. Há uma diferença entre amor e obsessão. Tem muito... o cara tem... Não sei se esse é o caso, e não vou dizer que... Eu nem sei quem são. E eu acho até melhor não saber quem são. Não sei quem são. Mas esses caras que têm um ciúme doentio, esse ciúme doentio patológico, esse ciúme obsessivo, essa coisa fora de controle, esses caras, muitas vezes, eles matam a mulher e dizem que matou por amor. Se ela não pode ser minha, ela não vai ser de mais ninguém. Então, isso não está longe de ser amor, isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Isso é obsessão. Quem ama faz o bem. Quem ama protege. Quem ama quer ver a outra pessoa bem, com autoestima elevada. Quem ama cuida. Né? Se o sujeito ama a esposa, então ele quer ver ela bem, com autoestima renovada e tudo mais, né? A autoestima lá em cima. Mas aí, isso aí não é amor. O cara tem ciúme da família, tem ciúme de tudo. O cara tem ciúme, a mulher não pode ir para canto nenhum, não pode ir na casa da família, não pode. Isso é uma prisão, isso é uma fortaleza espiritual, isso é uma opressão. A opressão que existe na mente dele, ele também sofre com isso, viu, Breno? Ele também sofre com isso. Ele sofre porque ele tem uma mente atormentada. Ele sofre porque o inimigo fica colocando ali
ideias na cabeça dele, ele fica alimentando essas ideias, ele sofre porque ele cria realidades paralelas e acredita que elas realmente existem, né? Ele fantasia coisas e acredita nas suas próprias fantasias, ele imagina um mundo de situações que não existe. E baseado nesse mundo de situações que ele imaginou, nas suposições que ele faz, ele começa a se envenenar com o seu próprio veneno, ele fica perturbado com isso. Ele diz que é verdade mesmo, não, ela foi por causa disso, ela falou por causa disso, não, ela está fazendo isso mesmo, ela está fazendo, eu sei que ela está fazendo, eu sei que ela está fazendo, eu sei que ela está fazendo isso mesmo. Cara, uma mente doentia, essa pessoa sofre demais, ela sofre porque ela é oprimida, porque ela é acelerada a um estado de inquietação e de angústia permanente, um estado de quase loucura. Então, e tem uma coisa, além da pessoa que é doente de ciúme está enlouquecendo, eu poderia até dizer sim, enlouquecendo, né? Ela enlouquece quem está ao redor e principalmente a mulher, né? Nesse caso aí, a mulher, e existe um caso contrário, que é a mulher com ciúme do homem, ela enlouquece o marido, né? Ela tanto enlouquece o outro com essa doença. Então, seu marido precisa de libertação. E se vocês são de uma igreja há 5 anos, como você disse, se vocês são evangélicos a esse tempo, vocês precisam ir até o pastor e passar para o pastor essas... Ah, mas ele não quer, mas ele tem que ir. Você tem que forçar a barra para ele ir. Você não pode ser tão omissa, não. Você não pode ficar só reclamando e não ter atitude, não. Ele tem que ir até o pastor. Você tem que ir até o pastor de vocês e você explicar a situação e o pastor orientar esse cara, orar por ele, orar para que a mente dele seja liberta. E eu digo uma coisa, preste bem atenção. Eu digo uma coisa, pessoas assim que estão beirando a esquizofrenia, pessoas que estão assim beirando a esquizofrenia, essas pessoas, elas precisam às vezes até de tratamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, porque elas já estão na linha tênue ali entre a lucidez e a loucura. Então, tem a questão espiritual em que o pastor tem que orar, ungir, declarar cura, declarar libertação, declarar que essas fortalezas caiam por terra. Além disso, às vezes o camarada precisa até de um acompanhamento profissional, psiquiátrico, psicológico, porque ele está realmente perturbado. E ele vai enlouquecer a esposa, e vai enlouquecer os filhos, e vai enlouquecer a família. E quando ele não aguentar mais, aí ele parte para a tragédia. Quando a mente dele não aguenta, quando chega lá naquela situação mesmo, no seu pior momento, o diabo vai lá e diz assim, por que tu não se mata e não mata todo mundo? E a gente vê milhares de notícias sobre isso todos os dias. Então, quando você vê a notícia de como matou a mulher, matou os filhos com ciúme, então você entenda que não foi ali, naquela hora que começou. Isso começou há muitos anos e foi um caso que foi se agravando, aumentando com o passar do tempo. Então, cabe a você ter lucidez, conversar com ele, né? Que não é insuportável viver assim, e levar a situação à liderança de vocês, ao pastor de vocês. Essa situação tem que ser levada ao pastor de vocês. E aí sim, depois do pastor, aí o pastor vai dizer o que deve se fazer. Acredite, se for um pastor sábio, vai orar, vai repreender, vai ungir, vai conversar, mas vai aconselhar um acompanhamento profissional, entendeu? Uma pessoa ela pode lutar contra a doença ou ela pode alimentar a doença. Esse cidadão aí ele pode lutar contra a loucura ou alimentar a sua própria loucura. A cura para isso aí, a libertação para isso aí. Deus tem poder para transformar. Então, leve essa situação até o seu pastor, tá bom? Cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta e depois das respostas com o nosso pastor Márcio Prado, conselhos de Deus para as nossas vidas. Nessa sexta-feira, dia 6, nós estamos aqui na programação do Manhã de Bênção e lembrando a você que domingo nós te esperamos, domingo no Ministério Nova Vida, tanto na Vila Peri como no Maracanaú. Na Vila Peri, qual horário? 8h30 da manhã, bênção de Deus. O culto pela manhã é extraordinário. Você que ainda não foi no culto pela manhã, lá na Vila Peri, eu convido você a estar num domingo pela manhã. Você vai gostar demais, você vai se apaixonar pelo culto
no domingo pela manhã, porque é benção, é diferente, é uma atmosfera diferente. Não sei se porque o pessoal acorda cedinho, vai muitas das vezes em jejum para a igreja, e aí cria-se aquele ambiente de glória e de unção. A noite também é bênção, mas pela manhã é diferente, tá certo? Só você indo para você conferir o que eu estou falando, para você ter uma dimensão do que eu estou falando. É diferente o nosso culto pela manhã no domingo. Então, 8h30 da manhã, começa cedo, termina cedo, um ótimo horário para você estar conosco buscando ao Senhor no domingo. Então vem, você que vem de longe, muitas das pessoas que estão no domingo pela manhã são que moram um pouquinho mais distante, né, mais afastadas ali da Vila Peri, de cidades até distantes, digamos assim. Tem gente que vem de Cascavel, de Pindoretama, tem gente que vem do Aquiraz, Eusébio, pertinho aqui, não é? Tem gente que vem do Maracanaú, tem gente que vem do Maranguape, tem gente que vem da Caucaia, Horizonte, tá certo? Tem Pacajus, tem muita gente dessa região, dessas regiões que vem no domingo pela manhã. Então, 8h30 da manhã, Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. E à noite também, agora no nosso novo horário, também cedo, bênção de Deus, terminando bem mais cedo. O pessoal amou esse horário, tá certo? O pessoal gostou demais. Foi uma bênção de Deus esse novo horário, tá bom? Domingo à noite, 18 horas, 6 da noite, termina cedinho ali, 8 horas já tem terminado, você chega cedo em casa, pode ir ali se quiser na pizzaria com a família, comer aquela pizza e não vai chegar tarde em casa. Então, pela manhã, 8h30 e à noite, 18 horas. Também no Maracanaú, 18 horas, tá bom? No Grande Maracanaú também às 18 horas. 6 da noite, nosso culto em Maracanaú. Vem estar conosco porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus nesse domingo. Nós estarmos reunidos na presença de Deus, tá certo? Vamos agora à pregação. Pregação da palavra de Deus, uma rápida palavra, rápida porém objetiva. Tem um endereço do teu coração essa mensagem, Deus vai falar contigo. Vamos ficar ligadinho na pregação. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos aqui nessa noite, viemos em busca de uma palavra que venha nos fortalecer na nossa fé. Estamos aqui em busca de socorro para as aflições das nossas vidas. Estamos aqui em busca, Senhor, de fortalecimento para enfrentarmos todas essas lutas que têm se levantado por esses dias. Estamos em busca, Senhor, de direcionamento, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos mostre o caminho. Estamos em busca, Senhor, de uma resposta, em busca de um milagre, em busca de uma providência. E nós sabemos, Senhor, que nós viemos ao lugar certo. Pai, enquanto eu ministro a Tua palavra nesse lugar, opera milagres. Pai, enquanto eu ministro a Tua palavra nessa noite, opera libertação nesse lugar. Senhor, que vidas sejam transformadas e restauradas enquanto nós ministramos a Tua palavra aqui nessa noite. E quem crê nisso, abra a boca. Oh, aleluia. Ah, como eu creio no poder de Deus, irmãos. Como eu creio no poder de Deus. Como eu creio em situações que podem ser absurdas para muita gente, que podem ser loucura para muita gente. Mesmo assim eu creio no poder de Deus. Olha para cá, olha para mim. O tema de hoje é como agir na hora do desespero. Como agir na hora da grande tribulação. O que devemos fazer quando o nosso mundo desaba. Quando uma avalanche se levanta para nos sucumbir. Como devemos fazer? Olha para cá. Essa história relata um momento muito difícil na vida de Davi. Foi um momento em que Davi estava ocupando espaço numa cidade filisteia chamada Ziclag, porque estava fugindo de Saul e não tinha mais lugar em Israel para ele ficar. Havia uma grande quantidade de homens que faziam parte
do exército de Davi. Eles passaram a guerrear as guerras dos filisteus e deixaram a cidade completamente desprotegida. Ali estavam os velhos, ali estavam as crianças, olha para cá, ali estavam as mulheres, as esposas, enfim, ali estavam tudo aquilo de mais importante da vida deles. Ou seja, eles estão fora e a cidade está sem cobertura, a cidade está desprotegida. Então, uma grande multidão de amalequitas vem destruindo toda aquela região, destruindo toda aquela área, atacando tanto o campo que pertencia a Judá, como o território que pertencia aos filisteus. E quando eles chegam nessa cidade chamada Ziglag, eles incendeiam, eles tocam fogo em absolutamente tudo, e eles levam sequestrados os reféns, mulheres, crianças, idosos, levam embora. Quando os homens de Davi chegam em Ziglag e encontram a cidade destruída pelo fogo, a Bíblia diz que houve grande comoção, desespero, angústia, aflição. A palavra diz que eles choraram, olha para cá, choraram até não ter mais força para chorar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Chorar até que não há mais força para chorar. De repente, o primeiro impacto, a primeira visão, era que tinha morrido todo mundo. Mas depois eles souberam que todos foram sequestrados. Então aconteceu uma outra situação. Todos os homens de Davi se voltaram contra ele e falavam abertamente em apedrejá-lo. Como quem diz, você é o culpado. Olha o resultado por te servir. Olha o resultado por te seguir. Você é o culpado. E nessa hora de grande aflição e desespero, como você age? Como nós agimos? Davi poderia ter fugido, ele poderia ter perdido o controle da situação, ele poderia ter se desesperado. Como a gente reage, irmão? Olha para cá, no meio da confusão, como a gente reage quando se estabelece uma crise sem precedente na nossa vida? A Bíblia diz que a primeira decisão que Davi tomou, a decisão mais importante que Davi tomou, foi colocar a sua vida em outro nível. Amém ou não amém? Diz aí, coloque sua vida em outro nível. Não ouvi. Fale de novo. Coloque sua vida em outro nível. Olha para mim, olha para cá. Ele buscou se fortalecer no Senhor. Amém ou não amém? Ele buscou se fortalecer no Senhor. Você sabe que para a gente se fortalecer no Senhor, para a gente se encher dessa força que vem de Deus, desse poder, dessa unção, dessa capacidade, é uma decisão? É uma decisão. Então deixa abrir aqui um parêntese. E diga para quem está ao seu lado, você não pode, não deve se conformar, se adaptar a certas situações que não é a vontade de Deus para a sua vida. Você está me ouvindo? Não venha se adaptar, se acomodar a uma situação que não é o propósito, não é a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, Deus está convocando, está chamando você para a luta. Olha para cá, olha para mim. Toda vez que você decide lutar por uma causa que é importantíssima, toda vez que a esposa que vive com o marido alcoólatra há 20 anos,
há 20 anos que ele é alcoólatra, mas no dia que essa esposa diz assim, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma campanha, e vou perseverar nela, e vou clamar, e vou consagrar minha vida, e vou pagar o preço pela libertação do meu esposo. Então, se prepare, porque o inferno se levanta. Você está me ouvindo? Quando você decide lutar pela sua própria libertação, quando você decide lutar pela libertação de um filho, quando você decide lutar para arrancar alguém das garras da morte, para arrancar alguém de um leito de UTI, onde está entre a vida e a morte, tenha certeza, toda vez que você decide lutar, o inferno se levanta. Alguém está me ouvindo aqui? Porque você está saindo da zona da acomodação e está decidindo fazer algo diferente. O inimigo, irmão, ele não quer ser incomodado. Ele quer demarcar território na nossa vida. Ele quer se alojar dentro da nossa casa. E a primeira luta que se levanta, preste bem atenção, aqueles que caminham contigo, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você, é justamente a vida deles que o inimigo vai usar contra você. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, esteja preparado para isso. Você tem que ser forte. Olha para cá. Você tem que ser forte. Porque de repente seu casamento está de boa. E do nada se levanta uma crise. E aquela pessoa que estava do teu lado para tudo, justamente agora ela está contra você. É você ter seus filhos sob controle a vida inteira, até completarem 17, 16 anos e de repente alguma coisa muda a cabeça deles e aí você começa a enfrentar uma guerra dentro da sua casa. E aquelas pessoas por quem você ora, aquelas pessoas por quem você clama, aquelas pessoas por quem você peleja, são justamente as pessoas que se voltam contra você. Amém? São justamente as pessoas que se voltam contra você. Nós estamos em guerra espiritual aqui, igreja. Nós estamos em guerra espiritual aqui. Você está me ouvindo? Nós estamos em guerra espiritual. Então diga para quem está ao seu lado, se prepare, seja forte. Essa foi a primeira decisão que Davi tomou, de se fortalecer no Senhor. A gente não se fortalece no Senhor sem mudar de nível. A gente não se fortalece no Senhor sem orar, sem consagrar, sem buscar, sem derramar a vida na presença dEle. Alguém está me ouvindo aqui? Enquanto nós estamos aqui pregando, orando, clamando, o mundo espiritual está se movendo. E a vida de muita gente aqui, que veio para esse lugar hoje, você não sabe a quantidade de demônios que Deus fez cair por terra para você estar aqui hoje. A vida de muita gente aqui vai alcançar mudança e libertação. Abra sua boca, glorifica o Senhor. Olha para cá, olha para mim. Diz assim, decida ser forte. Segundo lugar, Davi veste o colete sacerdotal. E isso tem a ver com quebrantamento, com derramar a vida. Ele veste o colete sacerdotal. Então ele pede a Deus confirmação e Deus dá. Amém ou não amém? Diga para quem está perto de você. Se você pedir confirmação para Deus, Deus vai te dar. Fala de novo. Se você pedir confirmação para Deus, Deus vai te dar. Amém ou não amém? Mas ele não pede só confirmação, ele pede direcionamento. Ele não sabe para onde ir. Os amalequitas levou tudo. E ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda.
Então ele pede a Deus uma direção. Ele pergunta ao Senhor: Senhor, vale a pena perseguir esse bando? Senhor, será que eu irei alcançá-los? Será que eu vou ter êxito? Será que a vitória é certa? E o Senhor dá a resposta para ele. O Senhor diz: Davi, a vitória é certa. Você vai alcançar seus objetivos. Agora entenda, tem luta, tem dificuldade, tem um deserto, tem um rio para atravessar, mas vai e persevera, porque a vitória é certa. Amém ou não amém, Nova Vida? Ele pede direção e Deus dá a ele direção. Ele pede força e Deus dá a ele a força. Ele pede estratégia e Deus dá a ele estratégia. Diga assim: tenha calma. Fala de novo: tenha calma. Não meta os pés pelas mãos. Não se alvoroce. Não se precipite. Deus vai te dar estratégia. Aquela situação aonde você não enxerga a saída, existe uma saída. Aquela situação que todo mundo diz que não tem jeito, tem jeito. Aquela situação que você olha e já pensou em todas as variáveis possíveis e você não sabe de onde vem a solução ou como é que Deus vai fazer. Eu também não sei, o que eu sei é que Ele vai fazer. Amém ou não amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Quem crê que Deus vai dar estratégia, levante sua mão. Olha para cá. Davi resolve atravessar e de repente uma parte dos seus homens não tem ânimo, cansados, exaustos, eles não têm ânimo. Então Davi os deixa guardando as bagagens e segue apenas com 400 homens. Olha para cá, olha para mim. Diz assim: você vai ter que lutar por aqueles que não tem capacidade para lutar. Você pode dizer isso? Você vai ter que lutar por aqueles que não têm capacidade para lutar. Diga de novo: você vai ter que lutar por aqueles que não têm capacidade para lutar. Ou seja, você vai ter que carregar nas costas gente que está caída. Você vai ter que lutar pela libertação daquele que não tem consciência que precisa se libertar. Olha para cá, olha para mim. Davi segue. No meio do caminho, ele encontra um egípcio, um jovem egípcio, que pertencia a um amalequita, e ele fica doente, e ele é abandonado para morrer. Quando os homens de Davi acham aquele jovem amalequita, e, abrindo parênteses, o amalequita representa tudo aquilo que é maligno. O amalequita representa tudo aquilo que se levanta para nos destruir, ou para arrebentar com a nossa família, ou com a nossa casa. Todo amalequita vai cair por terra. Eu não sei qual é o nome do teu amalequita, mas ele vai cair por terra. Amém ou não amém? Eu não sei qual é o nome desse amalequita que se levantou na sua vida, mas ele vai cair por terra. Olha para cá. Todo mundo diz assim: mata ele. Ele é inimigo. Tira a vida dele. Então Davi diz: não, a gente vai dar pão e água para ele. A gente vai alimentar ele. A gente vai colocar remédio nas feridas dele. Nós vamos cuidar dele. Então Davi faz daquele inimigo um aliado. Amém ou não amém? Diz, irmão, diz aí. Nós não podemos, no meio de uma guerra, nos dar o luxo de sermos orgulhosos. Repete de novo. Nós não podemos, no meio de uma guerra, nos dar o luxo de sermos orgulhosos. Amém ou não amém? Nós não podemos
no meio de uma guerra, nos dá o luxo de nos sentirmos ofendidos, magoados, feridos, carregando com nossa ira e os nossos rancores. Isso vai cegar você. Isso vai roubar a sua visão. Então o seu inimigo não é a sua sogra, o seu inimigo não é a sua cunhada, o seu inimigo não é o seu vizinho, mas é justamente aquele que está influenciando a vida deles. Davi faz daquele inimigo um aliado, diz para quem está perto de você: aprenda a fazer dos seus inimigos aliados. Diga de novo: aprenda a fazer dos seus inimigos aliados. Ele faz do seu inimigo um aliado. Então ele pergunta: você pertencia a eles, então me diga onde eles estão. E o homem faz Davi jurar que não vai matá-lo, nem entregá-lo de volta, nem devolvê-lo. E o homem leva Davi até o acampamento dos amalequitas. Davi chega num dia, no final da tarde, mas ele só ataca no outro dia. Amém ou não amém? Ele chega num dia e ele olha e vê que os amalequitas estão fazendo festa. Eles olham e vê que eles estão bebendo, eles estão comemorando, eles veem que as mulheres estão presas, eles veem os idosos, todos aqueles que foram sequestrados. E os homens de Davi dizem assim: vamos lá, Davi. Eles: não, tenham calma. Tenham calma. Diz aí, irmão, tem a hora de agir, mas tem a hora de ficar quieto. Tem a hora de chorar, mas tem a hora de agir. Amém ou não amém? Às vezes Deus manda você agir, vai lá e faz. Às vezes Deus manda você ficar quieto, parado. Você está me ouvindo? Tem a hora de agir e a hora de ficar quieto. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, porque nós temos a hora de terminar também. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Isso. Fica de pé. Olha para cá. Olha para cá. Fica de pé. Deus está operando hoje um milagre de livramento. Amém ou não amém? Diz aí: grande é o livramento que o Senhor está trazendo sobre a tua vida. Pastor Ala, sobe aqui. Grande é o livramento que o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Diga de novo: grande é o livramento que o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Grande é o livramento que o Senhor está trazendo sobre a sua casa. Grande é o livramento que o Senhor está trazendo sobre a sua família. Laço do passarinheiro foi quebrado nessa noite. O espírito da morte foi repreendido hoje aqui nesse lugar. E tudo aquilo que é maligno e tudo aquilo que o maligno tem levantado contra a tua vida, o Senhor já está desfazendo nessa noite. Aleluia. Cadê as crianças? Tragam as crianças para cá. Tragam, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Tragam as crianças para cá. Quem é ele que pode fazer o mar se Vamos, gente, vamos. Preciso ganhar tempo. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo
estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder, chame esse homem com fé, só ele. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Gente, hoje nós estamos dando início a uma campanha. Então, eu peço a você para começar e terminar o que você começa. Diz assim: vá até o fim na sua luta, irmão. Vá até o fim na sua peleja. Porque essa peleja não é tua, ela é do Senhor. Então vá até o fim nessa peleja. Comece e termine o que você começou. Amém? Então hoje nós ainda teremos a entrega do óleo ungido. Só pode levar um. Se levar dois é roubo. Só pode levar um por pessoa. Teremos a unção das crianças. Olha um monte de menino aí, ó. Amém? Olha aí. É o que crente sabe fazer. O que crente sabe fazer está aí, ó. Viu? Então é o seguinte. Eu quero fazer como eu fiz domingo. Ainda vai dar 8h40. Não tem necessidade de ninguém sair antes de terminar. Amém ou não amém? Então ninguém vai embora antes de terminar. Porque algo poderoso vai acontecer agora aqui nesse altar. Então, pegue o seu pertence. Pegue o que você tem de bolsa, de pertence. Saia do seu lugar e venha aqui para frente para fazer o seu clamor. Vamos deixar só o espaço para as crianças saírem aqui. Sai, vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro. Vem ligeiro. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Quero sempre estar diante de ti. Uma só palavra. No teu altar. Uma só palavra. Pronto para sentir e receber do teu poder. Essa noite é noite de confirmação de Deus. Além do véu. Eu quero estar. Bem forte, bem forte, bem forte. Fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir. Uma só palavra. Essa unção, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me
Escute. Dá lugar ao Espírito, igreja. Dá lugar ao Espírito do Senhor. Abre a tua boca, glorifica. Tem uma moça aqui nessa noite que ela está grávida. E ela está pensando seriamente em abortar, em tirar essa criança. Mesmo sabendo que isso vai colocar a sua vida em risco. Mesmo sabendo que essa não é a vontade de Deus. Assim diz o Senhor, não aborte. Não toque e não ouse tocar na vida dessa criança. Tudo aquilo que você pensa que vai ser tribulação e maldição na sua vida, é o contrário, vai ser bênção. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Tem um homem aqui nessa noite em que o inimigo quis ceifar a vida dele hoje, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. E eu declaro o que eu declarei. Deixa eu ser profeta na tua vida. Deus está entrando com livramento na tua causa hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra já foi liberada. A confirmação já chegou. Senhor, vale a pena lutar? Vale a pena perseverar? Vale a pena, Senhor, eu vou conseguir. E o Senhor está dizendo, tudo o que você precisa é perseverar, começar e ir até o fim, porque a vitória é certa. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Quem pode dar um brado de vitória? Não, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Vamos causar uma mudança nessa atmosfera aqui hoje. Ninguém aqui hoje está com um cadeado na boca. O inimigo não colocou um cadeado na sua boca. Então, você vai fazer aquilo que você não faz às vezes. Eu vou contar até 3 e nós vamos dar o melhor glória a Deus da nossa vida. 1, 2, 3. Essa palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual chão imbatível eu sei. Muito bem, povo de Deus, aí estamos de volta, após essa palavra poderosa, a mensagem de Deus. Tenho certeza que falou com você. Vai perdoando a gente aí, nós não conseguimos deixar uma pregação completa na íntegra, porque nós temos o horário, né? Temos um compromisso com a TV e nós precisamos encerrar aqui 8 horas em ponto. Então, por isso, tem esse corte na mensagem aí todas as vezes, tá bom? Nós não conseguimos colocar a mensagem na íntegra por conta do horário. Mas eu tenho certeza que até aqui, até onde ela toca, Deus fala com você, porque ela é a palavra de Deus, tá bom? Mas vem domingo que aí você vai acompanhar a pregação na íntegra, aí sim a ministração completa, poderosa, resposta de Deus para o teu coração. Porque domingo nós estamos na igreja, pastor Márcio Prado estará no altar pregando a palavra de Deus, Vila Peri, 8h30 da manhã e às 18, 8h30 da manhã e às 18, 6 da noite, 18 horas, Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20, pastor Márcio Prado aguarda você com toda a igreja, pastores, vamos estar juntos na presença de Deus. Grande Maracanaú, atenção Maracanaú, também às 18 horas, 6 da noite, o Grande Maracanaú, igreja linda, igreja cheia para a glória de Deus no domingo.
Deus vai falar com você. Tem resposta para você nesse domingo. Você de Maracanaú, vem ouvir a palavra de Deus, vem louvar, vem clamar, vem em busca da tua bênção, do teu milagre. E claro, agradecer ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Nós já somos gratos a Deus pelas bênçãos, pelos milagres, pelas curas, pelos livramentos. Deus é bom em todo tempo Deus é bom e é fiel para com as nossas vidas, tá certo? Então aguardamos você domingo na igreja para juntos agradecer ao Senhor, apresentar a semana, começar a semana do jeito que tem que ser, não é? Na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, recarregando aí a fé, as energias, as baterias para enfrentar a semana que muitas das vezes é desafiadora. É muita luta, mas também tem muita vitória, porque essa é a vida do servo de Deus. Tem luta? Tem, mas também tem vitória para a glória de Deus, tem bênçãos, tem milagres no nome do Senhor Jesus. Então, domingo aguardamos você na igreja, seja na Vila Peri ou seja em Maracanaú, tá bom? E eu vou ficando por aqui porque o meu tempo já esgotou, já estourou. Um grande abraço no seu coração, um cheiro, que Deus te abençoe. É um prazer ter sempre você aqui na nossa audiência de segunda a sexta-feira. Divulga a nossa programação, espalha para quem você conhece, divulga para que outras pessoas também sejam abençoadas e alcançadas por essa pregação, por essa palavra, tá bom? Forte abraço, cheiro no coração, até domingo na igreja e até semana que vem, segunda-feira aqui na programação. Fica na paz, tchau!